Pronto. Boa noite, minhas Curalovs maravilhosas, dedicadas que estão aqui comigo. Boa noite, boa noite. Vamos agora para a nossa aula 4 já, né? Aula 4 aí, do programa Cura de Paz, ainda trabalhando a infância. Nós já fizemos levantamentos aí das dores na escola, as dores no bairro, constrangimento sexual. A faxina do constrangimento sexual, como a gente já tinha feito na outra vez, né, antes da gente recomeçar o programa, está disponível lá na área de membros, é só fazer e refazer, e refazer, e refazer, até curar para quem passou por isso, porque isso impacta tudo, tudo. Não é só relacionamento. Finanças, você fica se sentindo não merecedora, trabalho, você também fica se sentindo pouca coisa e acaba não tendo um cargo legal. Então, questão sexual, principalmente para a mulher, impacta muito, tá? Muito, muito, muito. Tá bom, meus amores? E aí, hoje eu quero fazer com vocês a questão da gente fazer uma faxina sobre desconforto na escola. Eu vou já começar a fazer essa faxina. Se vocês tiverem dúvida, eu vou disponibilizar aqui uma música agora. E enquanto eu não disponibilizo, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar aqui. E a gente vai resolvendo enquanto eu não deixo a música pronta, tá? Então, valendo, quem tiver pergunta aí, pode fazer. Minhas lindas que estão aqui comigo, me fala o seguinte. O tom da música está numa altura boa? Está competindo demais com a minha voz? Ou não, minha voz está tranquila? Eu não, durante a faxina, falo um pouco mais baixo. Como que está para vocês? Aumenta a música? Deixa do jeito que está? Abaixa? Me contem. Como está para vocês aí? Vou falando para vocês terem uma noção de áudio, noção de altura. Isso, me deixa no cri-cri, cri-cri. Ju Paixão disse que está ótimo. Obrigada, Juju. Muito bem. Riva ficou de voltar, mas ela vai pegar pelas metades aí. Sandra, pode falar, Sandra. Você levantou a mão? Mais alto um pouquinho. Você quer um pouco de volume? Isso. E agora, como que está? Ótimo, tá ótimo. Agora tá ótimo. Não está competindo aí com ninguém? Alguém está achando desconfortável? Me dê feedback novamente que eu mudei o tom. Mudei a altura. Ju Paixão, Ju Malek. Muito bom. Quem cala consente. Tá ótimo. Tá bom, minhas lindas. Então, assim, vamos agora fazer uma faxina emocional focada na escola. E faxina emocional lembra o quê? Day by day, né? A gente utiliza o day by day para fazer a faxina. Para quê, Andresa? Porque o day by day é a orientação. Aqui nos pezinhos, tá dando reflexo. Começa com escolha uma história, né? Escolha uma história. E é exatamente o que eu vou pedir para vocês fazerem agora.
Escolham uma história que está lá na escola, na sua infância, de preferência entre 0 e 12 anos de idade. E como que essa história te impactou, nós vamos mergulhar nela agora. Como que essa história te doeu, né? Como que essa história te causou desconforto. E vamos fazer uma investigação. Escolham uma história. Estejam agora com a história de vocês em mente, qual história que nós vamos trabalhar. E aí, eu quero pedir para que vocês lembrem qual que é a imagem que vem para vocês quando vocês lembram dessa história que vocês escolheram. Qual que é o cenário? Onde ela acontece? Na sala de aula, no banheiro, no pátio, durante o recreio, na educação física? Qual que é o cenário? Qual parte da escola que essa cena está acontecendo? Se não é uma cena, se é uma sensação, perceba se essa sensação ficava mais presente quando você estava fora da sala de aula, das imediações, dos espaços da escola, ou quando você estava em sala. E eu quero pedir agora que você perceba como você está nessa cena. O que você veste? Qual que é a sua postura dentro desse cenário, dessa história que você escolheu? Você está confiante? Você está encolhida? Você está curvada? Amedrontada? Tensa? Agressiva? Envergonhada? Qual que é a sua postura? Como que você percebe esse cenário, essa história, esse episódio para você? Você o percebe próximo, forte, colorido? Ou você o percebe distante, desfocado? Algo negativo aconteceu contigo dentro desse cenário? O que aconteceu? Você vê o rosto de alguém nesse cenário? Quem é essa pessoa? Quem é? Talvez uma criança, talvez um professor, talvez um estagiário, uma estagiária, talvez uma cantineira, talvez um ajudante da limpeza. Quem é a pessoa que vem? Se tem uma pessoa. E perceba qual que é o comentário que vem à sua mente quando você lembra dessa história. E principalmente perceba se você tinha um pensamento quando isso aconteceu. Talvez um pensamento que deprecia quem é você. Pensamento negativo. Quais são as vozes? O que essas vozes dizem para vocês? E alguém disse alguma coisa nesse cenário? Quem disse? O que foi dito? Talvez você não lembre quem disse, mas você lembra do que foi dito. E se algo foi dito, repita isso para você. Em mente, em pensamento, ou em voz alta. Em voz audível. O que foi dito? Essa voz parece longe, distante, ou parece como se estivesse acontecendo agora, neste momento. E perceba que ao mergulhar nessa história, fazendo essa regressão consciente, sensações, sentimentos começam a aflorar em você. Em alguma parte do seu corpo, uma sensação física começa a se instalar. Perceba qual que é essa sensação. Talvez seja um bolo no estômago, talvez um nó na garganta, talvez uma pressão na nuca, uma tensão na testa, talvez, os ombros que não se mexem, formigamento, dormência.
Talvez uma suadeira nas mãos, nos pés, uma dificuldade para respirar, talvez uma vontade de chorar, ou um coração acelerado, talvez a sensação seja muito de vergonha, ou um desconforto intestinal, como se você quisesse ir ao banheiro. Quais reações vêm no seu corpo? E essa reação, essa sensação física, talvez seja outra coisa, ela vem acompanhada de uma sensação emocional, um sentimento. Que sentimento é esse? É uma vontade de chorar? É uma vontade de gritar? Talvez seja uma vontade de fugir, ou uma raiva, uma mágoa, uma angústia, uma impotência, uma vergonha, um desprezo, um sentimento de inferioridade, talvez uma solidão, um ressentimento, um ódio, uma autopiedade, talvez ciúmes, e você se sinta meio deprimida, ou talvez uma irritação, uma vulnerabilidade. Talvez o sentimento seja de autoanulação. Você não se defendeu, você se anulou, ou de uma indiferença. Talvez o sentimento seja de timidez, vergonha, um desencaixe, uma sensação de despertencimento. Ou talvez seja outra coisa. Que coisa é essa? Que sentimento é esse? Dê um nome. E agora eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para o quanto isso está forte em você, ou esteve forte no momento em que você lembra desse cenário, daquilo que te ocorreu. De 0 a 10. O quanto que isso está forte. E pode anotar essa nota, você pode simplesmente lembrar dela, guardá-la mentalmente. E neste momento, eu vou te pedir para que você faça junto comigo uma faxina emocional, tocando nos pontos que eu tocar e falando o que eu falar. Comecemos juntas. Ponto do karatê. Deixe vir todo o desconforto, deixe vir toda a cena, toda a sensação, como se estivesse acontecendo agora. Sem resistência. Ponto do karatê. Mesmo que eu tenha me sentido assim na escola, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me sentido assim na escola, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me sentido assim na escola, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, eu me senti diferente das outras crianças. Início da sua vida, me senti pior que elas. Senti vergonha de ser quem sou. Lateral do olho. Era como se eu não fosse tão boa quanto elas. Como se faltasse algo em mim. Embaixo do olho. Passei por isso. Me senti diferente e pior que as outras crianças. Embaixo do nariz. Me senti envergonhada dos meus outros colegas.
colegas de sala, colegas da escola. Me senti bobona, sem graça, sem nada de interessante. Clavícula. Como se eu tivesse algum defeito, talvez um defeito de física, que não desse para corrigir. Embaixo do braço. Minhas características físicas, intelectuais e financeiras me validavam e diminuíam perto dessas crianças. Topo da cabeça. Eu sentia muita vontade de ficar no meu canto, escondidinha, início da sobrancelha, isolada, lateral do olho, por medo de me expor e sofrer algum constrangimento. Embaixo do olho. Passei minha infância escolar com essa sensação desagradável. Embaixo do nariz. Sentindo-me sem graça, sem saber como agir, desorientada e perdida. Embaixo da boca. Me sentia tão desencaixada, tão deslocada. Clavícula. Como se desejasse esconder a minha pequenez, como se eu não fosse à altura de ninguém. Embaixo do braço, sentindo que alguma parte de mim era pior, inferior aos demais. Respira no desconforto. Topo da cabeça, eu me comparava e sempre estava perdendo. Início da sobrancelha. Ainda hoje, eu me sinto desconfortável ao lembrar. Lateral do olho. E agora, minha poderosa, eu quero que você mergulhe no seu episódio, na sua história escolhida, embaixo do olho, e deixe vir dela todo o desconforto. Traga a imagem, se tiver imagem, embaixo do nariz. Traga a sensação desconfortável embaixo da boca. Traga a sensação física no ponto do corpo que ela atua, pressiona e aparece. Clavícula. Traga o sentimento forte, desagradável, pesado. Respira no desconforto, embaixo do braço. E deixe vir essa sensação, como se esse episódio estivesse acontecendo agora. O que você sentiu? Sinta o que você sentiu. Topo da cabeça. Veja o que você viu. Respira nesse desconforto. Início da sobrancelha. Mergulhe no desconforto, na sensação. Lateral. E perceba o que você sentiu. Talvez um desamparo, uma sensação de não ter ninguém para defender. Embaixo do olho. O que você sentiu? Mergulhe nisso. Embaixo do olho. Se você quiser, você pode começar a me contar essa história como se eu estivesse na sua frente, apenas eu e você, embaixo da boca. E você começa a me falar, não como adulta, mas como uma criança, dramática, exagerada,
sofrida, triste. Amigo, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu embaixo do braço? O que você sentiu? O que você esperava que acontecesse e não aconteceu? Topo da cabeça. Como que isso te machucou? Como que isso te marcou? E respira nesse desconforto. Início da sobrancelha. Traga o cenário. Traga o episódio. Traga o acontecimento. Lateral do olho. Talvez com uma outra criança. Talvez embaixo do olho. Com um professor ou professora. Embaixo do nariz. Talvez com uma diretora. Ou com qualquer outro adulto da escola. Respira nesse desconforto. Embaixo da boca. E perceba. Perceba como isso ainda está presente em você, ainda está latente e vivo. Clavícula. Embaixo do braço. Da cabeça. Sinta o que você sentiu. Perceba o que você percebeu. Início da sobrancelha. Veja o que você viu. E respira em cima do desconforto. Lateral do olho. Olhe para esse cenário, para esse episódio, para esse acontecimento, embaixo do olho, e perceba o que mudou nele. Embaixo do nariz, talvez a forma como ele se apresentava, talvez a cena esteja mais distante. Embaixo da boca, talvez tenha sido o contrário, esteja mais intenso, mais vívido. Clavícula. Olhe para essa cena. Se não tem cena, coloque o seu foco direcionado para a sensação. Embaixo do braço. Como que você se vê dentro desse cenário? Topo da cabeça. O que você gostaria de fazer por essa criança que é você? Neste cenário. Início da sobrancelha. Lateral do olho. Embaixo do... Veja como que você está neste cenário. Embaixo do nariz. Perceba como que você se sente agora. Embaixo da boca. Se você estiver leve e tranquilo em relação a isso,
clavícula. Você pode ir voltando para mim aos poucos, respirando embaixo do braço e me sinalizando, abrindo a câmera ou digitando que você está bem, que está tranquilo, topo da cabeça. Mas se você precisar ficar um pouco mais neste cenário, neste momento, nesta dor, início da sobrancelha, eu te acompanho, eu te guio, lateral do olho. Embaixo do ombro, embaixo do nariz, mergulha no desconforto. Embaixo da boca, mergulhe na sensação. Mergulhe na sensação. Clavícula. Veja o que você viu. Sinta o que você sentiu. Embaixo do braço. Mergulhe nesse desconforto. Topo da cabeça. E vem voltando para mim. Início da sobrancelha. Voltando para minha voz. Para o som do ambiente. Lateral do olho. Perceba o lugar onde você está sentada. Como que você toca com o seu corpo este lugar embaixo do olho. Perceba o clima que está em volta de você, a sensação, o sentimento, a temperatura. Embaixo do nariz. E quando você quiser, você pode abrir os olhos, percebendo o ambiente à sua volta, embaixo da boca, percebendo as cores, os objetos, se conectando com o seu corpo, clavícula, neste lugar, neste estado. Respire profundamente pelo nariz, solte pela boca, clavícula, perdão, embaixo do braço. Pode parar de bater nos pontos. E volte aqui para mim, para este momento. Eu vou diminuir um pouco o som. Quero ouvir, quero saber como vocês estão. Me conte. Silva está de volta com a gente. Me conte, Sandra, Ju Malek, Ju Paixão. E aí, como vocês estão desse lado aí? Uma de cada vez, vai dar tempo de todo mundo falar, não precisa falar todo mundo junto. Ah, professora, eu só apanhei na minha vida. Tô rindo de desespero, tô brincando. Tô rindo que você está aqui curando. Me conte, Sandra. Não, o que é isso? Eu fui beber água, né, no bebedouro da escola, só que eu era muito tímida, muito tímida.
Para eu ir até aquele bebedouro era uma luta. Mas aquele dia eu fui com uma coleguinha e eu me abaixei para beber água, mas eu levei um menino passou, ele era muito alto. Eu só lembro disso, que ele era muito alto, ele me jogou com tudo no chão. Aí eu, deitada no chão, comecei a chorar, aí fui me levantando, apareceu alguém, não sei quem, não sei se era professor, e eu chorando. Aí eu levantei, a minha amiguinha me deu a mão, me levou até a sala, a professora já ia começar a aula. Aí já começou a aula, ela me acalmou um pouco, né? Mas eu chorava, chorava, chorava desesperadamente, porque o susto foi muito grande. Aí o que eu fiz? Eu fui para a aula, não fiquei sentada no banco lá fora, até eu conseguir respirar. Depois eu voltei para a aula, só que chegava em casa, era briga de novo, então era Caraca, tapa de novo, então era o prato do dia, o que tinha para mim era briga. E como que você se sentiu? Qual que era a nota inicial quando você escolheu essa cena? E assim, ao Olha, longo na da faxina. realidade, eu escolhi 3 cenas, porque eu passei nervoso antes da terapia com meu filho, eu acabei ficando muito nervosa, então na hora da terapia eu não conseguia desenvolver. Mas eu mesmo assim veio uma que eu fui jogada no chão, uma que eu tossia muito, ia para o banheiro e era uma para quem era tímida, até para beber água, imagina quando começava a tossir. Era uma Uhum, tortura, mas essa não uhum. veio. E do papel também, que do papel foi, a professora mandou a gente fazer 315 vezes, eu não vou bagunçar na sala de aula. Eu não vou bagunçar na sala de aula. Para quem nem falava na sala de aula, eu não vou bagunçar na sala de aula 300 vezes, eu comi em cima daquele papel, foi margarina para tudo quanto é lado. Quando eu levei para a professora, ela amassou o papel e socou na minha boca, e socava na minha boca, e socava na minha boca. Resumindo, mas também não me afetou tanto. Mas Não? é assim, é assim. Mas o menino que foi uma pancada mesmo, que eu voei. Foi uma Uhum. pancada que plufit no chão. Então, essa sim é o que mais mexeu comigo, né? Então, quer dizer, quando eu tossi, olha, professora, eu não sei explicar. Depois eu vou ter que faxinar tudo mais tarde. Nota inicial e nota final, Sandra. Quando você começou, qual que era o seu sentimento, a sua sensação de desagradável? E Era 10. agora, e agora? Foi, agora foi para 5. Ainda tem que mexer aí até pelo menos chegar nos dois. Mas deixa eu te dar uma dica. Aqui eu fiz busquei um pouco mais profundo outras questões, mas na hora de fazer a faxina, minhas lindas, isso vale para todo mundo. Quanto mais específico for, melhor, tá? É por isso que é mais funcional eu fazer para uma história que fazer para 3 ao mesmo tempo. Porque Não, quando eu mas é que nem foco eu em falei uma para você. história, Enquanto você estava, eu foquei nessa do chão porque foi uma queda muito grande. uhum, Então, é, eu esqueci as duas e às foquei só vezes uma nessa. puxa a outra, né, Sandra? E aí tá tudo bem, pode deixar entrar. Não é para ficar assim, nossa, eu só posso focar nisso e se aparecer outra coisa, não, não, não. Não, não é isso não. Porque quando a gente começa com uma, para gerar o sentimento, para gerar as emoções, e aí o próprio inconsciente ele vai trazendo outras. Às vezes ele traz umas coisas nada a ver, o Entendi, papagaio do vizinho, o pregador de roupa não sei de quem, ele traz umas coisas nada a ver. entendi. Aparentemente nada a ver. Tudo está conectado. Coloca na faxina. Tudo está conectado. Ok, Andressa não tem nada, não interessa. Coloca na faxina, porque o inconsciente sabe por que ele trouxe aquilo. Entende? certo. E aí, seguindo aí, né, para fazer essa mudança, realmente é por meio de mergulhar no sentimento mesmo. E muito bem, né? E gratidão por compartilhar com a gente essas histórias aí, Mas me diz Sandra. uma coisa, Andressa. Pode falar. Nesse meu caso de atrair só a violência, o que acontece? Só pessoas que querem me ver prejudicada, só pessoas que querem me maltratar. E até hoje é assim. Pode falar? Tá pronta? Tô. Cadê o amor? Então, no caso, a falta de amor por mim. É. Entendi. Não E teve aí, amor, não. não teve, né? E Não aí, teve. quando você cura isso,
Porque é o seguinte, Sandra, é muito simples, a gente recebe aquilo que a gente se dá. A vida é assim, eu me dou valor, me acho valiosa, me acho poderosa, me acho bonita, vai receber tudo isso da vida. Agora, um monte de gente me dizendo que eu sou bonita, que eu sou inteligente, e eu não acho nada disso. Sabe o que você vai receber da vida? O que você Nada. acha. Entendi. O que você acha. Então, a gente é o termômetro. É por isso que eu trabalho em vocês. Ah, aconteceu com meu pai e com meu filho, não me interessa. Eu trabalho com vocês. Por quê? Porque quando eu limpo dentro, o fora responde. Por que que desde criança, Andresa, que me perseguem, que ninguém me dá nada? Porque desde os seus pais você não recebe. E aí você vem curando isso. E aí, a partir do momento, né, desde o útero da mamãe até o momento presente, você vai curando em você, e curando isso em você, você vai começar a brotar aí um sentimento de amor próprio, de alto valor, de não, opa, peraí, eu tenho que me defender aqui, né? E aí isso brota natural. Por que que é natural, Andresa? Porque a gente já é assim em essência. O que aconteceu é que ao longo do caminho, coisas ruins nos macularam, nos machucaram, nos humilharam, e a gente se perdeu do caminho do amor e entrou para o caminho do medo. E aí aquilo que a gente está recebendo de ruim na vida, sejam dívidas, sejam chifres, sejam demissões, sejam o que vier aí de fora, depressão, ansiedade, né, falta de amor próprio, está vindo como reflexo desse caminho do medo que a gente está trilhando há muito tempo. Quando eu volto para o caminho do amor, isso some feito mágica. É mágico? Não. É neurociência. Né? É o dar e como faz para entrar nesse caminho do amor, meu Pai eterno? Faxinando as dores. Eu olho para o meu passado e não sinto mais essa dor. Andressa, eu assisto, mas eu não sinto mais essa dor. Oi, Hilva, minha linda. Eu vou ficar 24 horas faxinando por muitos anos, encarnações, minha linda. Eu tive essa sensação, você acredita, Hilva? E aí eu fazia faxina para isso. E vai demorar muito. Você sabia que eu desisto? Às vezes eu falo, não vou fazer, porque não adianta eu fazer só para isso, eu tenho isso, sabe? Aquilo eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e tanta faxina para fazer que eu opto para resolver meus problemas do que, sabe? Aí, quando eu vou faxinar, eu já estou exausta, eu já estou fechando os olhos, eu já estou super cansada. Mas não tem problema. Eu até hoje eu decidi uma coisa, que eu quero fazer uma faxina para mim parar de procrastinar. Uhum. E uma das coisas que eu quero fazer é faxina. Primeira coisa depois que acordar é faxina. Ótimo. Porque eu fico, vou fazer tal hora. Não, aí chega tal hora, eu tenho isso, tenho isso. Quando vai ver, passou mais um dia. Outro dia eu peguei sentada no vaso, vou aproveitar e vou fazer isso agora. Você acredita? Lógico. E que bom eu estava com aquela angústia, eu falei, aí eu vou fazer uma agora. Então, assim, falo, eu tenho que me organizar, aprender, fazer uma faxina para mim aprender a parar de me procrastinar e me organizar, disciplina, sabe? Eu preciso disso. Porque eu estava olhando... É só deixar atrás, que a frente melhora. Sabe o maranhado? Maranhado, igual hoje eu estava pensando muito, né? Por quem eu me apaixono? E realmente, todos os relacionamentos que eu me apaixonei, é igualzinho meu pai. Ah, sério? Não me diga. Olha, isso acontece com você. Impressionante. E no começo eu não vejo nada disso, eu só vejo quando já está um relacionamento que eu já estou de 4, que eu já estou de 5, que eu já estou de 6. Eu estou de ponta cabeça do avesso. É impressionante. Você olhar e ver eles olhando para outras pessoas, chavecando outras pessoas, tratando que é o pior da traição, não é nem sexo. É ver o tratamento pela outra pessoa melhor do que por mim. Uhum. Agora mesmo eu tive um conflito agora para buscar as crianças, que o pai deles podia ter buscado, e foi combinado ele ter ido buscar, mas estava chovendo. Não, deixa a bicicleta lá. Peguei o carro e falei, não seja por isso, eu vou buscar. E fui na chuva e busquei tudo tal.
sabe? Eu sempre, nunca tive isso daí, aquele cuidado, aquela cortesia, aquele, não, peraí, tá chovendo, eu vou buscar minha filha. Uhum. Era isso que eu esperava. Sim. Em todo relacionamento eu tive que, eu sou o O homem, homem, exatamente. Você é o eu homem. sou o que vejo se a porta está fechada, a janela e tudo. Então, assim, nós estamos separados faz 10 anos, mas ele está aqui exatamente para cuidar. Para que ele está aqui? Se ele não cuida. Uhum. Para que ele está aqui? O pai dele veio, voltou, agora o pai dele quer ficar aqui também de novo, né? Ele sempre morou, depois que minha sogra morreu, e eu atraio isso. Agora eu estou sem marido, casada sem marido e com sogro ainda. Pois é, 2 vezes casada. Entendeu? E solteira. Então, assim, eu preciso parar de procrastinar e começar a fazer as faxinas. E vou te contar uma coisa para finalizar, para dar tempo para as outras, porque eu acabei pegando o bonde andando e ainda fumando na janelinha, né? Mas, assim, Vanessa, Andressa, é impressionante como algumas das faxinas que eu fiz, que eu queria, que eu estava praticamente em depressão, né? Eu estava assim, sabe, aquela. Eu vou te falar o que está acontecendo. Eu estou conseguindo organizar melhor minha casa, que eu não estava conseguindo. Só para você ter uma ideia. Que era uma das faxinas que eu queria, para cuidar melhor dos meus filhos. Não é só levar, ser Uber, não deixar faltar nada. Era conseguir manter a casa organizada e junto com eles, e eles estão fantásticos. Eles estão assim, sabe, eles são muito parceiros. E tá mais gostosa. Antes eu sentia mais pesado, Uhum. fazia na marra. E tá só começando, né, dona Rio? Eu Não, falo nada. isso que eu não seguia risco, isso que eu não fiz direitinho. E por conta desses resultados, hoje, eu me obrigo a recomeçar e fazer tudo direitinho com você. Porque eu senti uma leveza, eu senti clareza em ver onde eu estou. É como se eu tivesse mergulhada assim, não, se eu não estivesse vendo, como se estivesse tirando aquelas croaças grudadas no meu casco, que eu sou uma tartaruga, sabe? Parece que estou ficando mais, estou conseguindo sair do fundo do mar. Sim, que é Então, assim, descascando, né? Tirando as armaduras aí, né? você já viu o que acontece com as tartarugas? Sim. Você já viu aquele monte de parasitas que vai grudando no casco? Ah, tá. Sim, sim. Você já viu aquelas coisas? Outro dia eu estava vendo, vi uma cena dessa, falei, eu! Aí sabe aquela fede que eu vou fazer as faxinas e toda vez que tá cada faxina vai ser uma croácia que vai sair? Sim, e é vai exatamente ser um musgo, vai ser aquelas coisas nojeiras, sabe? Eu tô nessa fé. É isso que eu quero dizer para vocês. Parece que eu tenho que fazer 1 milhão, o mundo. É uma que já modifica um degrau, outra que modifica outro degrau, e os degraus modificados aí, eles vão te dar a força que você precisa para caminhar cada vez mais. Não é que eu tenho que fazer tudo para começar a ver a luz no fim do túnel. Porque os pescadores, eles pescam e lá no fundo, e às vezes vem a tartaruga que não consegue subir na superfície. Uhum. Tão pesada que ela está. Não sei se você chegou a ver. E é tanta coisa colada ali, e eu me vejo muito ali. Eu me identifico muito com aquilo ali. E eu falei, eu quero ir para o lago, eu quero ir para a superfície, eu tenho que tirar tudo isso. Pois já minha estou pensando em voltar para o meu trabalho. E eu vou fazer uma viagem de semana, começo do mês, e quando eu voltar, eu já vou levar currículo, e eu vou voltar a trabalhar. Pronto. Mas assim. Então, e até lá eu já fiz todas as minhas faxinas. Rilva, a questão é, não fique assim, não, eu tenho 300 faxinas para fazer. Faça uma por dia. Uma por dia. É o suficiente. Se você tentar acumular, acumular é procrastinar, porque o nosso cérebro não fala assim, eu não vou fazer essa merda da Andresa, não. O cérebro fala assim, eu vou fazer, só que eu vou fazer amanhã. E uma coisa, quando eu começo a fazer, eu às vezes paro e falo,
já não está mais funcionando. Sabe quando você se perde por conta do meu TDAH, não sei o que. Muda, E outra aí coisa. vai para outra dor e depois já vai para outra, não sei o quê. Mas Eu tem falo, que caramba, ir a não vou dor. sair daqui nunca. Minha linda, segue a dor, fareja a dor. Ah, veio o cabide, não tem nada a ver, pronto, cabide, o dia do cabide. Aí, o que vier, coloca, porque é isso que cura. É a sua Bacana. história, minha linda. E, Rilva, você falando isso, olha que legal, você fez um pouco e já começou a sentir a leveza. É isso, a vida flui, as coisas acontecem. Eu falei, eu não posso negar isso, isso é da É faxina. real, Não gente, tem, é eu falei, eu real. fiz o quê? Mas não é, só pode. Sabe aquela coisa que foi depois da faxina? Exatamente. Então, assim, eu comentei isso contigo aquele dia que eu comecei- conversei contigo. Rilva, arruma um horário fixo. Você não funciona assim. Então, Eu tá, arrumo, mas não consigo. Mas agora eu quero fazer uma limpeza para me parar de procrastinar. Manda para mim de manhã, Andressa, tá feito. O compromisso. Eu vou. Pronto, igual aquele posto que posto da academia, posto da faxina. Gente, eu estou aqui com Antes de ir para a vocês. academia, eu quero isso. Pois é, e vocês não usam e abusam. Eu falo Eu sempre vou com fazer vocês, gente, uma eu estou aqui. Eu quero ir voltar para a academia, não consigo. Voltar para a academia, empaquei. Empaquei. Faz uns dias que eu não volto. Então, eu falei, eu preciso voltar para a academia, eu preciso. Aí eu fico, deu essas confusão, tudo de chuva, tive que mudar esses guarda-roupa, tive tudo, largou tudo. E aí fiquei sem celular também, naquelas confusão toda, uma amiga faleceu, e aí eu falei, eu tenho que parar de dar desculpa, porque chove, porque isso, porque aquilo. Eu tenho que parar com isso. Tem que sair do mental, Rio. O Não. mental, ele detona a gente. Calma, vai lá. O que é problema que eu tenho que resolver mesmo? Pronto, é isso. Né? Sem essa coisa de eu tenho que parar de procrastinar. O que eu tenho que fazer hoje? Vai lá. Lembra da agendinha? Pois é. Faça a agendinha, 7 tarefas por dia, porque Mas mais eu vou que fazer 7... uma faxina hoje para isso. Ótimo. E aí, no meio da faxina, vai aparecer assim, mas, Rilva, você tem que limpar 30 anos de dor. Aí coloca isso também, nunca vou dar conta, porque são muitos anos, não vai funcionar para mim, porque é muita coisa. Eu fiz. Ótimo, para você ter uma ideia, eu fazia isso. Eu falava, nunca vai funcionar, porque a minha história é muito cheia de dores, eu tenho dores demais. Eu vou faxinar por 30 anos. Eu falava disso. Tudo que vem na mente, coloca na faxina. Eu vou colocar. Tudo que vem na mente, coloca na faxina. Estou no meio da faxina, e aí começa a pensar assim, tá vendo? Eu não consigo concentrar, porque eu já estou pensando aqui no vaso. Aí coloca, tá vendo? Eu não consigo concentrar, porque eu já estou pensando em outra coisa. Gente, o que vier, coloca na faxina. O poder é esse. Mas só para você ter uma ideia, hoje eu fiz uma faxina. Só que eu fico pensando, acho que não valeu, porque eu fui com uma intuição de já sair. Só que no final eu estava com aquela. Eu estava leve. Desligou o simpático, desligou o parasimpático. Comecei de um jeito, eu parei rindo. Eu falei, eu tenho que terminar rindo, né? Eu falei, terminando rindo, só pode, porque eu comecei, eu falando comigo. Comecei para uma coisa, terminei com coisa que não tinha nada a ver. Mas é assim mesmo. Né? A técnica de farejar, eu falo farejar aqui, ó, farejar é mesmo, é porque o cérebro da gente vai trazendo coisas, e isso é normal. Começa a falar de escola, termina falando de namorado da filha. É normal, gente. É o cérebro que traz para gente. E não fica tentando voltar para a escola. Segue o caminho do cérebro, que é ele que sabe. Mas eu vou te falar uma coisa. Mudou muita coisa. Mudou tanta coisa depois que eu comecei a fazer essas faxinas, assim, mesmo sem seguir o mapa direitinho, sem fazer direitinho, mas falando igual você falou, faça, né? Então, das poucas vezes que eu fiz, mudou muita coisa, Andressa. Porque, assim, eu não tinha força, eu tinha medo. Quero agora eu tô com coragem. Amanhã, se não, tarefa para ele. Ó, eu tava com medo, sabe? Agora eu estou com coragem, eu estou sentindo vontade, sabe? Coragem de botar ponto final nisso, isso eu não quero mais para mim, isso eu também não quero mais para mim. E uma coisa que eu não sei é me amar, eu não sei viver. Amor próprio brotando aí, né? Coragem de colocar os pontos finais. Pergunta para mim, quando que foi a última vez que eu assisti uma série, uma novela, um programa que eu gosto?
Eu não sei nem ligar mais a televisão, só para você ter uma ideia. Eu estou sempre ocupada com alguma coisa. E hoje eu parei e falei, gente, para quê? Eu estou sempre ocupada fazendo o quê? Para os outros. Para o outro. É agradar Eu o outro. quero que vocês lembrem, todas que estão me ouvindo aqui, eu vou receber da vida aquilo que eu estou me dando. Não é o que eu estou dando para minha mãe, para o meu filho, para o meu marido. E tudo bem, faz parte conviver, faz parte ajudar, faz parte. Mas você não vai receber o que você está dando para o outro, não. Se fosse isso, você entra no relacionamento e aí você trata o cara com tanto carinho, coloca ele no pedestal, naranã, você não levava tanto chifre. Mas é verdade. Porque você está dando coisas boas, por que você está recebendo merda? Porque você não está te dando merda nenhuma. Não, é impressionante que eu quero agradar todo mundo. Eu sinto nessa compulsão. Uma vez eu lembro num coach que eu estava fazendo, num daqueles testes, a coach lá, como chama? É, coach. Se foi teste, é coach. Se foi teste, coach. É. Você era coach. Ela falou, nunca vi isso. E eu só acredito porque eu te conheço, Rilva, mas nunca imaginei que você fosse... Porque ela era chefe de escoteiro, eu também, a gente trabalhava junto no grupo escoteiro. E ela sempre me viu ali, servindo, dedicada e tal, e tal, e tal. Mas ela não achou que eu era 100%, tanto em casa que eu... Ela falou, nunca vi uma pessoa que dedica 100% para outra pessoa. Para a vida, para todo mundo, menos para ela mesma. E deu lá no teste, sabe? Uhum. E ela falou, eu acredito porque eu te conheço. E hoje eu caí nisso e pensei... A gente aprendeu que isso é bom, né, Rilva? A gente aprendeu que isso é bom. É incrível a pessoa, o que você não faz ideia do que eu faço para ajudar o outro. Você não tem ideia. Você deve ser o tipo 2 do Enneagrama. Você sabe o que eu acabei de fazer agora? Encher o carro de lenha para a igreja que pediu lenha e eu botei lá na lenha. A lenha lá no meu carro. Uhum. Depois que eu terminei, eu falei, caraca, o que eu estou fazendo? Porque não é errado ajudar. E eu corri, catei, joguei no carro e tal. Você entendeu? Não é errado ajudar, minha linda. Não é errado. Provavelmente seu perfil é o ajudador. E aí, o ajudador não vive sem isso. Só que, tem um pequeno só que aí. Você precisa estar em primeiro plano. Não, eu é o meu banho gostoso, é o meu roupão. Se eu gosto de chá, é chá. Se eu gosto de chocolate quente, é chocolate quente. Se eu gosto de café, é cafezinho. É minha música preferida. É o meu momento comigo mesmo. É um livro que eu vou ler. Tá todo mundo, tá funcionando para todo mundo, ok. É um tempo com meus filhos, ótimo. Vou tirar um tempo para mim agora. Vou sentar no meio de vocês. Quero abraço, quero beijo. Quero cuidado, você precisa colocar isso. Eu quero aprender a fazer isso. Eu estou sempre servindo. Pois é. Eu estou proporcionando momento com meus filhos. Filha, para tudo, sai, chega de estudar, vai namorar, sabe? Eu fico cuidando dos momentos deles, de todos, proporcionando. Na hora que eu tomo um banho, e aí eu estou me obrigando a passar creme. Você tinha comentado alguma coisa assim de autocuidado e tal. Estou me obrigando a passar, comprei, eu estou tentando criar o ritual de eu tomo um banho, eu estou tão cansada que eu fico, ai não, o creme está lá no banheiro. A Sandra tá dando parabéns aí para ti. Rilva, deixa eu contar um segredo para você, pode? Pode. Você fala assim, eu estou me obrigando a isso, eu estou me obrigando aquilo. E se eu te falar aqui, se você curar e vir curando direitinho a questão aí dos pais, escola, todas as dores, vai ficar automático. Você vai não conseguir não fazer. Vai ficar automático. As coisas vão acontecer com você e falar assim, não, desaforo, não. Vou cuidar de mim. Fica automático. Se cuidar, fica automático. Porque isso é natural. E eu quero aprender a falar, olha, eu não posso, não vai dar... Hoje não, estou ocupada, vamos programar para outro dia. Aprender a fazer isso. Também se a pessoa levantar, tomar banho, passar os seus cremes, protetor solar. Protetor solar, eu estou com uma pereba aqui que não quer sarar e estou morrendo de medo.
Vai fazendo as faxinas. Não enche a sua cabeça de eu tenho que. Isso você não vai conseguir muitas vezes. Eu vou ter que relaxar, vou ter que Relaxar. esquecer, relaxar e fazer as faxinas sem... Gente, é faxina que leva a gente para o caminho fluido, feito uma folhinha sobre a água, vai acontecendo naturalmente. Chega o amor próprio, chega o sentimento de alto valor, e neste lugar você já age diferente. Por quê? Se de outra maneira funcionasse, você sentava lá na terapia, a psicóloga falava contigo assim, olha, fulano, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, você saía de lá e não fazia aquilo que ela falou que não pode. Você sai de lá e faz exatamente o que ela falou que não podia. Lembrei o que eu queria te falar. Depois que eu comecei a fazer as faxinas, eu comecei a sentir falta disso. Do cuidar de mim. Sentiu falta. Eu sabia que eu tinha que cuidar de mim. Já é amor próprio brotando aí. Eu sabia que eu tinha que cuidar de mim, o que eu tinha, mas não sentia falta. Para mim, era só racional. Né? Para mim, é muito melhor eu fazer isso. Ai, tá bom, pelo menos estou limpa, né? Não. A pele desidratada, eu falei, não, eu tenho que passar um creme, mas não sinto falta. Agora eu começando a sentir falta. É isso que eu estou te comentando. Entende o que eu estou falando? Que fica natural? Eu estou sentindo falta de carinho, estou sentindo falta de apertar o botãozinho do vou falar bem a verdade, o foda-se para muita coisa. Mas é amor próprio. E eu estou querendo seguir. Eu quero, sabe, seguir o fluxo, não sobreviver. Faz as faxinas, Hilda. Só te falo isso. Faça faxina. Só isso. O resto muda, o resto vem, o resto acontece. Eu vou, você vai ficar orgulhosa, você vai ver. Eu já estou. Você já tem um processo que vem aí, né, de TDAH, fica aqui comigo na aula. A gente lembra que a gente conversou aquela vez? Sim. Então, dá para sentir a diferença, claro, né? E eu ainda comentei contigo, você falou assim, olha, eu não consigo ficar fixa em aula nenhuma. Olha, eu fui sincera. Pois é, e você fica, e você faz. Você paralisa quando você tem dúvidas. Por quê? Você é mas tão perfeccionista que você quer fazer tudo ao mesmo tempo, no máximo do seu potencial. Ninguém consegue. Nem você, dona Riva. E aí, não adianta fazer tudo, porque, Riva, deixa eu comentar uma coisa, minha linda, se você fizer o máximo para todas as pessoas e não fizer nada para si, sabe o que vai sobrar? Vazio interior, vontade de não levantar da cama, vontade de não viver. Eu quero fazer o contrário, eu quero fazer para mim o que eu faço, sabe, virar a porcentagem? Porque quando eu estou bem, eu consigo servir muito melhor aqueles que eu amo. Esse é o raciocínio. Eu estou cuidando de mim, porque quando eu estou bem, eu sou muito melhor para quem eu amo. É isso. Eu vou cuidar de mim para você. Esse é o raciocínio. Um relacionamento saudável também é assim. Não é eu cuido de você, você cuida de mim. Eu vou cuidar de mim para você. Nós vamos caminhar juntos. Porque senão vira aquela dependência, eu viro mãe dele, ele vira meu pai, vira bosta. Eu tenho que parar de atrair pessoas assim e que de uma certa forma se aproveita. É porque você está namorando seu pai, Rio. Você precisa curar seu pai, curar a relação com o papai. Como mãe, para fluir. Senão você vai continuar arrumando seu pai. Eu arrumei meu pai por anos. O que você sugere para a gente? Fazer a faxina da limpeza do pai? Meus amores, o que eu sugiro para vocês é o que já está sugerido para vocês. Sabe o guia? Vai lá. O que tem no guia? Né? O que tem no guia diário? Como foi o ambiente ali com meus pais na infância? Tá lá no guia. Aí eu vou ter que fazer o quê? Listar as histórias. O dia que meu pai bateu em mim, o dia que meu pai cuspiu, o dia que meu pai foi embora, o dia que meu pai não me assumiu. Pontuou as histórias, igual a Sandra falou, olhar, o dia do guarda-chuva, o dia da sombra, ok. Pontuou as histórias, ok. Pego o day by day, e acabei de usar o day by day com vocês. Pego o day by day, escolho a minha pior história e vou lá bonitinho. Tá tudo lá no guia. Escolho, aí eu coloco lá. Quando eu olho para essa cena, como que ela vem? Ela é forte, ela é fraca? É só para vir a emoção. Ela tá forte, o que falaram para mim? Repita. O que falaram para você? Falaram isso para mim. Repita. Ok, vai para a emoção. E aí é dedinho. Não tem outra solução. É 2 dedos mágicos.
Mesmo que eu tenha me sentido assim, mesmo que meu pai não tenha me aceitado, mesmo que eu tenha me sentido nada a vida inteira, eu me amo, e aí vai batendo os pontos e contando a história. E aí apareceu plástico sujo, coloca no meio, água azul, não tem nada a ver, Andresa, não interessa, coloca no meio. Pronto, no final, como que eu estou me sentindo? Qual que é a nota? É menos que 2? Ótimo, pega a próxima história, vou pro Day by Day de novo. Não tem segredo, minhas lindas, é disciplina, parece trabalhoso, mas é simples. E aí, depois, você fala assim, mas quem que isso vai mudar na minha vida? Você vai perceber que aquelas pessoas que ficam sugando a sua alma, de repente somem. E começa a chegar gente boa, começa a chegar gente para somar, melhores amigos, melhores pessoas, melhores empregos. A pessoa lá do seu telefone liga e te oferece uma promoção. Mas, gente, nunca ganhei nada, estou ganhando agora. É assim que funciona. Por quê? Porque eleva a vibração. Todos nós somos vibração. O que é vibração? É uma coisinha que fica ali, né, agitando átomos, moléculas. Quanto mais rápido eu agito, melhor eu estou, mais iluminada eu estou. Quanto menos eu agito, mais baixa está a minha vibração. Se a minha vibração está baixa, eu estou conectada com chifre, com roubo, com dívida, com tudo que é de ruim. Se a minha vibração está elevada, eu estou conectada com coisas boas, presentes, dinheiro chegando, amor, afeto. É a escolha de vocês, onde vocês querem vibrar. A lei da atração, né? Que é precedida aí pela lei da vibração, né? Então, é só isso. Tudo é isso. Por que então lei de Newton, né? No colégio você aprende positivo atrai positivo, né? Tem a... na verdade, lá aquelas leis da física que os opostos se atraem, só funciona no material ali, né? Não, mas porque, na verdade, é o semelhante. O positivo atrai o positivo, né? É o semelhante ali. Olha, tem um bichinho aqui namorando a minha água. Seja bem-vindo. E aí, meninas, é isso. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu nasci nessa história disfuncional, não tive pai, meu pai bateu, meu pai estuprou, meu pai não sei o que lá, eu vou morrer aqui. Não, é só isso. É só fascinar a sensação, como eu me senti. É só isso, Andresa. Mudou dentro, mudou fora. É lindo. E vocês ficam aí de bobeira na tomateira, dá vontade de ir na casa de todo mundo puxando a orelhinha. Como eu queria poder me clonar? Ia ter uma para cada aluno. Ia ser muito bom! Você aqui eu também acho. Isso é maravilhoso. Você gosta de café? Gosto. Eu ia fazer um cafezinho moído na hora. Lembrei minha avó vou ficar com moídozinho. O meu já é mais atualizado, é o motorzinho. Gracinha. Na minha casa tinha aquele... Não, o meu era moer. E na prensa francesa ainda. Pois é, chiquérrimo. E você ia fazer o quê por você? Eu faço café para mim. Muito bem, porque eu já ia começar a puxar a orelha aí. Eu queria aprender a saborear sozinha, sabe? Às vezes eu alguém chega em casa, vamos tomar um café, porque eu gosto de tomar café. Uhum. Mas assim, eu estou curtindo, estou aprendendo a curtir a hora que eu vou dormir à noite. Inclusive, eu estou me obrigando a ler, só que eu não consigo passar de uma página, eu já dormi. Outra coisa que eu queria falar é isso. Pode terminar que eu vou te falar sobre isso. Estou querendo fazer exatamente isso. Cuidar de si, né? Se apreciar. A outra coisa que eu preciso fazer, faxina, é aprender a ficar sozinha. Eu não sei se é porque nem o útero eu fiquei sozinha, eu sou gêmeas. Nasci no meio de um bando de criança, vivi antes de mim tem 4, depois de mim tem 5. Então, assim, junto comigo tem um. Coloca. Nossa, que dificuldade! Eu tenho que estar com alguém junto. Não coloca só meia hora para ficar sozinha. Por dia, no final de semana, faça alguma coisa sozinha. Tenta ir ao cinema sozinha. Faça alguma coisa assim. Acho que o cinema é muito, para quem não consegue. Uma caminhadinha sozinha. Não, eu já fiz caminhadas, mas se eu pudesse, eu tinha alguém do meu lado. Pois é. Fazer eu faço. Assim, tá tudo bem. Eu faço muita coisa sozinha, eu fico o dia inteiro sozinha. Mas isso me faz falta. Eu fico sempre
Nossa, me deu uma hora de Faxina. alguém chegar, sabe? Faxina, faxina. Por quê? É aquela coisa, você não se aprecia, você não se enxerga. Se não tiver alguém falando, ó, o café ficou ótimo, a comida ficou ótima, é como se você não existisse. Só para você ter uma ideia, faz 5 anos que eu não durmo, que eu durmo sozinha. Hum. Depois que eu me separei, tinha meu filho, o Nicolai, ele tem terror noturno, sonambulismo, tudo. Então, eu sempre estava com uma luz acesa, a porta aberta, e sempre levantando toda hora no quarto. Ele estava na minha cama, eu na cama dele. Então, faz 5 anos que, graças a Deus, melhorou tudo isso, ele está se virando, e que eu consegui, com os meus traumas, terrores, medos, que eu consegui apagar a luz e fechar a porta. Olha, já é uma vitória imensa, né? Nossa, você não faz ideia. Pois é. Que eu Então é consegui isso, apagar e Hilda. fechar a porta faz só uns 2 anos. Mas faz uns 5 anos que eu consigo dormir na É minha casa. evolução, tá vendo? Do mesmo jeito, né? Primeiro eu dormi sozinha, depois eu apaguei a luz, depois eu fechei a porta. Ainda Não tem é muita coisa. gradativo? Faxina também é assim, também é gradativo, tá? Eu vou conseguir. Eu quero falar com você antes de fechar aqui e pegar a Sandra de novo, ou talvez a Ju Malek, é o seguinte, Hilva. Quando você fala assim, eu vou fazer faxina, eu já estou naquela leideza, essa leideza muda você de onda. Você entra aí nas ondas alfas, né? Um pouco antes de dormir, que é a delta e tal. Não precisa decorar isso. Por que eu estou te falando isso? Porque a criança, até os 7 anos de idade, ela vive na onda alfa. É por isso que ela está ali brincando, e aí você fala uma coisa lá no outro ponto, dela fala assim, mamãe, não foi isso não, foi aquilo. Por quê? Porque a onda alfa é a onda da atenção, ela se conecta com tudo, mas assim, é uma atenção inconsciente. Ela não faz força para aquilo acontecer. Quando a gente faxina na onda alfa, tá tudo bem, entra no inconsciente até mais forte. Inclusive, eu sempre oriento não assistir filme de terror, noticiário, e não é só eu que recomendo, as pessoas recomendam isso por esse motivo. Elas não explicam o motivo. Você já está em onda alfa. Em onda alfa é como se você não tivesse filtro, tudo entra. Então, se eu estou assistindo um filme de terror, vai entrar sem filtro. Se eu estou assistindo um noticiário de tragédia, vai entrar sem filtro no inconsciente. Entende? Então, não tem problema você faxinar antes de dormir, se você conseguir. Um pouquinho, foram 2 minutinhos. Lembre-se de uma coisa: um pouco de alguma coisa é melhor que muito de merda nenhuma. É. Então, assim, um pouco de alguma coisa é melhor que muito de nada, né? De coisa alguma. Então, faça isso. E assim, vocês estão no caminho, gente. Eu sei que vocês ficam pensando assim, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Isso tudo é autocobrança, porque na infância de vocês não se sentiram suficientes. Então, parece que se você não fizer algo muito extra, não é o suficiente. E aí vai chegar um momento da vida de vocês em que isso também vai ficar para trás. Em que vocês vão fazer o mínimo ali, o básico do dia, e vão falar assim, ótimo. O passo do dia eu já andei. Isso traz uma paz. É quase um orgasmo. É maravilhoso. Porque antes você fica naquela, fiz trocentas coisas e ainda vou dormir na autocobrança. Tinha que ter feito isso, isso, isso. Então, até olhar para o que não fez. Agora, quando você chega nesse momento de, não, eu sou o suficiente, o que eu fiz está suficiente, é uma paz maravilhosa. Maravilhoso. Então, pensem nisso. Calma e sigam o processo. É isso que está acontecendo e é isso que vai salvar vocês aí desse lugar. Tá bom? Sandra, quer me falar alguma coisa? Não, eu tô de boa. Tá tranquilo? Então tá. A Hilva já me deu até um monte de ilustração maravilhosa. Amei, Hilva. Parabéns, viu? Ela tem muita clareza sobre os processos dela. Ela só se cobra. Ela tem. Obrigada. Ela tem. Eu preciso faxinar para mim entender o que está se passando comigo. E, às vezes, Sandra, não é nem entender. Às vezes, você vai passar por coisas na sua vida em que você não vai entender, você vai mudar e você vai ficar sem o entendimento. Você só vai mudar para melhor, para o positivo e para assim, eu era assim. Como que eu era assim? Boba demais. E aí você mudou e você nem entendeu qual que foi o episódio. Porque quando você limpa uma coisa, não está limpando uma coisa. O inconsciente da gente, ele não é separadinho em caixinhas. Ele é todo amaranhado, ele é todo amarradinho. Então, sabe, Andressa, eu faxino uma coisa, eu estou faxinando outra. Sim, depois da faxina eu estou percebendo muito assim, a atitude das pessoas para comigo.
Então, Me conta. antes eu não notava, eu fazia de tudo e ia levando, ia levando, ia levando, ia levando. Hoje não, hoje eu fico observando cada palavra, cada, sabe? Aí eu fico assim, meu Deus, e agora? Aí eu vou faxinar. Faxina é incômodo. Ai, fulano fez isso. Foi uma falta de consideração. Já saiu. Aí, Porque as o que que... pessoas... Fulano fez isso, foi uma falta de consideração. Aí você Sim, limpa. Eu senti falta de consideração. Porque senão você fica criando um monte de nuvenzinhas aí, e essas nuvenzinhas vão atrapalhar a sua vida. Não é da pessoa que sim. você está pensando, não. Uhum. Entendeu? Então, assim, traga a responsabilidade. Quando eu falo mulheres de alto poder, mulheres poderosas, é isso, gente. Não importa o que caia na minha vida, a responsabilidade é minha. Só que não é responsabilidade, tipo assim, ai, tô aguentando mais, tudo é eu, tudo é eu. Não, não é essa a responsabilidade. A responsabilidade é falar assim, olha, entrou, tá, não gostei, então vou mudar aqui, vou desconectar disso e vou trazer algo melhor. É essa a responsabilidade. Não é eu tô morrendo, tô carregando toneladas, porque né, na maioria das vezes é assim que a gente age. Né? Mas Principalmente nós mulheres. antes eu ia vivendo, fingindo que eu não estava observando nada, me machucando, me machucando, me machucando. Hoje não. Hoje eu Hum, olho, eu observo e eu falo assim, meu Deus, por que que tá fazendo assim? Antes, o Andressa, minha filha, um dia olhou para mim, porque eu saía com ela, eu falei, Priscila, aquele homem tá me olhando demais, Priscila, ela, mãe, pelo amor de Deus, você ainda é uma mulher bonita. Eu tenho ainda medo. Por quê? Porque foi tanto sofrimento, tanto sofrimento, tanto sofrimento, que hoje se tem alguém me olhando, às vezes se tá achando bonita, eu tô achando que tá pronto. uhum. Então eu tô conseguindo Faxinar. mudar também. E onde que faxina? Primeiro, na criança, em relação ao pai. Gente, toda relação com o homem, ela vem do pai. André, a menos que o seu pai tenha sido aquela pessoa mais tranquilinha e a mãe é que tenha sido a pai virada, porque a energia masculina era a mãe. Mas não precisa bagunçar a cabeça por causa de você por causa disso. A relação vem do pai. Estou me sentindo desconfortável? Trabalha a sua relação com o pai. Depois a gente vai trabalhar aí dentro do processo, já mostrei aqui para vocês, infância, adolescência, vida adulta. Depois vamos trabalhar isso. Mas foca aí no pai e pronto. Vem comendo aí, vocês vão sentir. E essa reação, Sandra, é natural. Coloca um sapato apertado, aí ele vai machucando ali. Primeira sensação que eu tenho é dor, ardência, dói muito, não é? E Sim, aí depois, qual que é a segunda sensação? O lugar vai criando uma crosta. E sim, aí se torna um calo. O que é o calo? É a proteção natural, para que não doa sim, mais. Qual que é o problema da gente? É que a gente cria calos emocionais. Os calos emocionais são os bloqueios. Para que eles servem? Para que não doa mais. Só que aí, quem me feriu? Meu pai. E aí eu utilizo esse calo com todo mundo. Com os amigos, com as pessoas, com os homens, com todo mundo que aproxima. Com é, todas as pessoas. E eu foco tanto no que vai doer, vai doer, vai doer, que as pessoas que chegam para mim são pessoas que fazem calos. Então, eu sim. preciso mudar isso. Eu preciso Olha, quebrar esse bloqueio. eu tô 15 anos separada. Eu tenho medo de relacionamento, até namorei, mas Uhum. peguei, meu Deus do céu, quanta pessoa. Eu peguei, acho que assim, uma pessoa que eu fiquei olhando assim, na hora que falou, faz uma massagem no meu pé, na hora que eu peguei no pé dele, eu vi o pé do meu pai, meu Deus do céu, acabou ali. Acabou ali. Não quis mais. Tá vendo? Eu Você falei, já tem clareza do quanto que está conectado com o pai. Faxinar, minhas lindas. Ontem eu fiz uma sim, aula com a T1 e era uma aula sobre insegurança no relacionamento. E aí no início é tipo assim, não, eu quero relacionar, eu quero relacionar. E no final eu falo assim, eu percebi que sou eu que não estou me permitindo. Na maioria das sim. vezes é a gente que está bloqueando. Por causa do calo, por causa das Sim. dores. Então, faxinem isso. Já perdi Faxinem. oportunidades excelentes de pessoas boas que apareceram na minha vida, mas eu nem enxerguei a pessoa. Já ia falar, quando você está machucada, não pode aparecer, não é questão de não aparecer ou aparecer. Pode aparecer um príncipe encantado, você não vai ter olhos para ele. Por quê? Porque o Hum, seu padrão ainda é o padrão com o seu pai. Então você sim, só enxerga homem que te machuca.
E se você Só. não limpar isso, você vai continuar atraindo o homem que te machuca e cega para os que te fariam bem. Entende a Exato. responsabilidade, o autopoder? É isso aí. Entendo. Se eu quero algo diferente, eu preciso criar isso de dentro para fora. Do contrário, vai ser sempre mais do mesmo. Tá bom, minhas lindas? Que bom, né? Hoje a gente teve uma aula com poucas pessoas e eu pude acolher vocês de mais de perto. Eu gosto quando isso acontece. Né? É sorte e mérito de quem comparece, né? Que bom. Então é isso. Você perdeu, Rilva, a faxina, eu vou te enviar para você fazê-la, né? Ah, legal. Viu? Ah. Só me responde uma coisinha. Além dos relacionamentos, vamos supor, eu vou numa consulta. Aí, nessa consulta, no biofeedback, eu fui esses dias que eu fui, acabou comigo, me deixou muito mal. Eu fui por conta da incontinência, que eu já te falei. Uhum. E aí voltei com muita coragem. Eu falei, não vou para academia, mas pelo menos ali eu tenho que malhar, né? Aí chego lá, eu até troquei de profissional, falei, vou para outra pessoa, porque eu fiz um exame e estava uma porcaria meu resultado de exame. E aí minha autoestima já estava mais para baixo do que. Aí ela examinou e ela falou: olha, mas aqui tá pior do que ali. Tipo, você está preocupada com. Eu fui preocupada com uma coisa, eu voltei preocupada com duas. Com duas. Uhum. Mas assim, Tá. eu voltei arrastando, Andressa, eu voltei arrastando, muito mal mesmo. Eu falei, não é possível. Como que pode, né? Eu já estava. Aí olha só, eu peguei, parei, pensei, falei, peraí, eu tenho, sabe aqueles pezinhos para fazer ginástica Íntimo. vaginal? Você já viu? Tem 5 pezinhos, 20 gramas, 30 gramas, 40. Aí, peraí, vou fazer. Eu falei, já estou lascada mesmo, vou fazer minha análise. Ela falou, olha, eu falei de 1 a 5, ela falou 2. Eu falei, se falou 2 é porque está menos que isso, deve ter 1 ou 0, porque eles jamais dão um resultado, né? Aí eu falei, pronto, lasqueira. Aí eu peguei, botei o pensinho 20, fiquei morrendo de medo, andando dentro de casa com medo de cair, segurando. Aí resolvi subir uma escada, descer, não caiu. Fui para o outro pezinho, de 30, não caiu. Eu falei, se o 40 de 40 gramas não cair, ela tá errada. Porque ela deu 2, Uhum. né, de 5. Aí eu fiz o de 40, não caiu. Uhum. Fiz o de 50, não caiu. O de 60 era até proibido, porque ela falou, de 60 vocês não podem usar, porque é muito pesado, pode existir fadiga muscular. Pois eu fiz com 60 e deu certo. Uhum. E o que Não você me caiu. disse sobre isso? Aí no outro dia eu falei, o aparelho estava ligado, deve ter sido por isso. Aí eu desliguei meu aparelho, que eu falei para você que eu uso. Uhum. Deve ser por isso. Fiz sem o aparelho desligado. E deu a mesma coisa, segurei. Aí ontem eu fui lá, né? Eu falei, como assim? Eu fiz polichinelo. Eu falei, eu posso fazer na sua frente para você ver? Peguei o pezinho, o mais pesado, de 60 gramas, botei e fiz polichinelo para ela ver. Eu falei, como que você me deu uma nota de 2 para mim? Né? Eu falei, eu voltei uma merda para casa. Eu vim arrasada, eu voltei pior. Aí ela ficou toda sem graça. Falei, como? E me avaliou tudo e me deu essa nota. E assim, o que eu quero dizer para você, Vanessa, é o seguinte, que não é a primeira, todo lugar que eu vou, Andressa, direto, sempre tenho, vou fazer uma depilação permanente, eu vou para o hospital com queimadura de 2º grau. Fui ganhar meu filho, foi o pior parto que eu tive em toda a minha vida, traumático. Ele gemeu até 5 horas da manhã, quase que foi para furar até ele aqui, ele sofreu muito. Então, eu tenho esses, falam karma, é isso? Pode ser, mas esses episódios negativos, né, acontecendo na sua vida. É muita frequência, então é assim, eu não confio em nada em ninguém, entende? Uhum. Eu estou sempre desconfiada. Agora, quando ela falou ali, a Rilva deu ajuda, me esclareceu alguma coisa, e você falou que eu tenho clareza, deve ser isso. Talvez as outras pessoas tivessem passado por todos que eu passei, mas não percebeu, e não ia perceber. Outra pessoa ia estar gemendo até agora, preocupada com o resultado que ela me deu, a fisioterapeuta, entendeu? Mas eu consigo olhar um pouco mais longe.
Então, assim, eu tenho... Acontece isso comigo sempre. Sim. E aí, o que que acontece? Vamos lá, de novo? A infância. Eu não consigo confiar em ninguém. Em quem você confiava na infância, Lilva? Ninguém. Na sombra, né? Gente, só está repetindo. O presente só está repetindo o passado. Até que você quebre isso e comece a criar um novo futuro. Está só repetindo. Ah, mas eu vou em todos os lugares, acontece isso comigo, acontece aquilo outro. Na No verdade, imã, né? você é verdade. você. E É em você já disse você isso que está a hoje, energia. É em e eu não você. prestei atenção. É em você, Hilma. É aquela coisa do. É igual, por exemplo, assim. Eu vou sempre em situação. Eu tenho uma irmã, por exemplo, né? Que ela, tudo que ela faz, ela vai fazer. Aí chega lá, o profissional é chato, ela tem problema, tem que chamar a polícia. Ela sempre tem problemas. E aí eu faço as mesmas coisas que ela, quando, por Gente, um exemplo, totalmente diferente. Aí a minha avó até fala assim, porque normalmente a gente faz com a minha avó, né, levando a minha avó em algum lugar e tal, né, para médicos, para retornos, para algum acompanhamento auditivo. E aí minha avó fala assim: "Pai, não deixa ali comigo, não, ela vai estragar meu médico." Por quê? Porque a minha avó já notou que onde ela pisa, acontece alguma coisa. O médico é ruim, tratam ela mal, perdem a guia dela. E assim, é uma coisa louca, acontece com ela mesmo. Aí eu chego lá no mesmo lugar, né? Aí o médico é ótimo, né? E aí você, ela fala assim, mas não é possível. O médico lá era horroroso. Qual o nome do médico? Fulano. Eu nunca vi. Levo minha avó lá há anos e nunca vi esse médico lá. É assim. Porque, gente, falei da vibração. Nós temos uma assinatura vibracional. É como se fosse uma digital. A digital não é única. A nossa assinatura vibracional também é. Onde eu vou, eu levo essa assinatura vibracional comigo. Essa assinatura, ela está vibrando medo, insegurança, escassez, raiva. O que ela está vibrando? É isso que você vai atraindo. É conexão, gente. Não tem segredo, não. É só conexão. E aí, o que eu faço para mudar a minha vibração? Conexão. Como que eu mudo a minha vibração para tudo dar certo para mim? Eu não podia ter perdido hoje. Pois é. Como que eu mudo a minha vibração para que tudo dê certo para mim? Eu limpo em mim aquilo que doeu, machucou, humilhou, traiu, rejeitou, abandonou. Limpei isso em mim, não tem como continuar acontecendo as mesmas coisas. Não tem como. É por isso que quando eu falo assim, são os 4 pilares, relacionamento, carreira, finanças e poder pessoal, são os 4 pilares. Porque lá na infância a gente aprendeu. E aí eu limpo, a vibração muda. A vibração muda. E quando a vibração muda, Hilva, o legal é isso. Você fica com essa convicção que eu tenho. Não importa se a minha irmã foi em algum lugar com a minha avó e deu errado. Se eu for, eu sei que vai dar certo. Você Entende? vibra isso, você sente, está conectada. Já vou. E aí, não, todo mundo mal-humorado. Eu chego lá, o povo está brincando comigo, está rindo para mim. Eu estou levando essa vibração. Eu cultivei essa vibração. É difícil pra caramba? Não, não é. É só limpar aquilo que doeu. É só limpar o que doeu. E tem pessoas que olham para mim e falam: nossa, vem trabalhar comigo, você tem uma energia assim, você faz isso, nossa, você tem que vir para cá. Você entendeu? E eu não me sinto, eu não vejo isso em mim. É o que eu falei. O que eu falei agora há pouco com a Sandra? Sandra, não importa o quanto as pessoas elogiam, falam que eu estou bonita, que eu estou gostosa, que eu estou inteligente, que eu sou capaz. Se eu não sinto, o que eu vou receber? O que eu sinto. O que eu me dou. Exatamente. Aí as pessoas ficam a vida inteira assim, mas Hilma, você é inteligente, capaz, poderia estar em outro lugar. Está em outro lugar? Não, não está. Por quê? Porque eu vou receber aquilo que eu me dou. Não é o que o outro acha, não é o que o meu chefe acha, não é o que o meu vizinho acha. Não é, é o que eu acho. É interessante que na nossa infância, as mesmas pessoas que querem ver a gente bem, quando elas veem a gente bem, elas mesmas derrubam a gente. Então foi o que eu senti minha infância inteira, né? Abandono, eu sofri. Padrão de mãe, padrão de irmãos. Minha Mas mãe, irmãs,
mais irmãs. Tá. Talvez as minhas irmãs também, elas aprenderam a sabotar elas e a nós, e a todas, sabe? Devido à violência, Sim, um deixa eu sabotando comentar. o outro. Comentar uma coisa com vocês. Por que eu criei aquele grupo lá do Comemore Comigo? Porque a gente foi treinado para competir. Se eu tiro 9, meu colega tira 9 meu, eu fico triste. Eu não não fico feliz tenho que ele isso tira 9. comigo. Eu não tenho isso comigo. Por Calma, quê? respira. Ah, Por quê? Porque é aquela coisa assim, eu quero muito que o outro esteja bem, sim. mas não melhor que eu. E não é egoísmo, não. Sabe por quê, Sandra? Por que eu não quero que o outro esteja melhor que eu? Porque se o outro estiver melhor que eu, ele vai esfregar na minha cara que é falta de vergonha minha estar nesse lugar de merda aqui, que eu também deveria estar num outro lugar. Que eu estou acomodada aqui. Isso. E é Hoje isso eu que sinto. dói. E aí, para eu não sair do meu furor de cocô, que é minha zona de conforto, eu prefiro que todo mundo à minha volta fique em lugares medianos também, porque isso não me gera cobrança, autocobrança. Então, é isso. Só que aí, quando você faxina isso em você, faxina a sua infância, não é isso, faxina as dores, gente, automaticamente você começa a vibrar. Quando vocês postam alguma coisa, eu falei para a Rilva mandar lá por escrito, quando vocês postam alguma coisa, eu vibro de dançar. Eu saio dançando pela casa, como se a coisa fosse minha. Eu faço dança do Siri sozinha, eu grito. Por quê? Porque nós somos um. E quando eu faço isso por vocês, eu estou fazendo por mim. Quando vocês fazem por mim, nós somos um, gente. Não tem aquela coisa de. E outra coisa, quando o outro consegue, ele está me liberando para eu conseguir. Olha, se ela conseguiu, eu também posso. O cérebro da gente entende isso. Né? Se eu trazer para vocês aqui um objeto que você acha que não tem como destrancar, e você tentar e não conseguir, você fala, não, é impossível, não tem como. Aí vem uma pessoa e destranca na sua frente e coloca ali de novo, a próxima vez que você pega, você consegue destrancar. Porque automaticamente o seu cérebro foi libertado daquilo. Foi. É uma coisa louca. A minha irmã, olha que interessante, eu tenho uma irmã que eu amo ela, né? Essa irmã, tadinha, apesar dela de vez em quando me sabotar quando eu era criança, mas ela era mais assim, gente boa. Ela tinha um coração melhor, né? E aí eu prendi a chave dentro do meu carro. O que aconteceu? Eu passei acho que 4 horas e no dia seguinte mais 2 horas tentando enfiar a linha para não pagar R$ 200 para vir fazer a chave, que eu também não tinha, para colocar aquela linha e grudar o ponteirinho. Quem já fez isso sabe puxar. Ela conseguiu um monte de vezes fazer isso. Na última vez eu falei, não, se você consegue, eu também consigo. Ela entrou. No que ela entrou, eu consegui, puxei e abri a porta. Em menos de 5 minutos. É isso que eu estou comentando. O que acontece, Sandra, às vezes, e ainda tem uma coisa que a gente vai ver aqui dentro do programa, chamada lealdade familiar, né, que é a não permissão, que às vezes a gente não quer ter um sucesso, porque, nossa, minha mãe sofreu tanto e não teve, tadinha. Não, porque na minha família todo mundo é divorciado, como que eu vou ter um relacionamento feliz? Isso é uma lealdade inconsciente que a gente carrega. Eu carrego. E aí, por que eu estou te falando? Pois é, por que eu estou te falando disso? A gente vai ver isso aqui. Por quê? Porque é aquela coisa de, se você se liberta disso, e alguém da sua família vê, a tendência dele conseguir é muito maior. A Mariane Williamson fala para a gente que não tem nada de grande em você diminuir a sua luz para caber. Que a sua luz, na verdade, está em você realmente fazê-la brilhar. Porque quando você faz a sua luz brilhar, você liberta quem está à sua volta para poder brilhar também. Então, assim, quando alguém consegue alguma coisa perto de você, você fala assim, não, agora eu dou conta. Agora eu vi, agora é possível, agora eu sei que é possível. Né? E aí, quando eu coloquei lá aquele comemore comigo, é nesse sentido de eu posso torcer pelo outro sem ter dano. Eu posso vibrar pelo outro sem ter dano, porque a gente aprendeu essa competição desde a escola. A professora gosta mais dos que tiram melhores notas. Você chega em casa, se não for 10, o povo está virando a cara para ti. Então, assim, vamos quebrar isso. Isso não existe. Eu posso, sim, torcer pelo outro, como se fosse meu, porque, na verdade, é meu, que me liberta para conseguir também.
e pronto. Entendem? Por isso que eu tento criar para vocês aqui um novo mundo, um novo lugar, um novo paradigma, porque é para o resto da vida, vocês levam para o resto da vida. Tá bom? Tá. Minhas lindas, muito bem, conversamos bastante hoje. Eu quero saber por que valeu a pena estar aqui. Rapiúde, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje. Tá, vou falar. Tá. Valeu a pena porque me deu mais certeza de que eu vou conseguir, sabe? Me deu mais esperança que eu vou sair dessa, que eu estou saindo dessa. Antes eu tinha aquela esperança de que, eu vou, isso vai dar certo. Hoje não, eu estou falando, hoje está dando certo. Tá funcionando já, tá acontecendo, né? E hoje eu tive mais certeza disso, que está acontecendo. E aí, assim, sabe aquela coisa, tipo assim, tá conseguindo e eu vou fazer um monte de coisa, então vem com um monte, cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou voltar a trabalhar e vou fazer assim, vou fazer assado, e vem aquela coisa que eu não tinha antes mais. Os Isso aí é propósitos. vida, né? Quando a gente pensa assim, acabou para mim, não tem solução mais, a gente perde isso aí. Não, eu já cheguei a pensar em parar de reclamar e aceitar, sabe? Eu já pensei muitas vezes, não, eu tenho que aceitar, esse é o meu karma. Que não, já falaram isso? isso para mim, lá na Bíblia tem, os humildes não sei o quê, não. Eu vou parar então, isso é a minha missão, meu karma, eu tenho que parar. Não, eu posso, eu consigo e eu vou. Deixa eu comentar uma coisa contigo, Rilma. Às vezes, todo mundo tem um propósito de vida. E às vezes você pensa assim, não, porque meu propósito de vida deve ser ficar ali, ó, numa hortinha ali, com uma galocha, plantando alface e não sei o que lá. Servir. Deve ser isso. E às vezes é. Sabe qual que é a diferença? Se eu estou lá. Exatamente. Matou a palavra. Se eu estou lá e aquilo é transbordante para mim, é maravilhoso, é isso. Agora, se eu estou lá frustrada, me sentindo uma fracassada, porque eu só dei conta disso na vida, e eu achei que era muito mais, que dava conta de muito mais, e o que eu virei foi uma pessoa de galocha cultivando alface, você está no lugar errado, minha querida. Eu esperava que eu tivesse alegria, mas assim, eu estou bem, eu estaria bem se eu não tivesse assim tanta ingratidão, tanta estupidez, tanta falta de educação para comigo, sabe? Então, eu acho que do jeito que eu escolhi viver, eu estaria feliz. Então, vai ser igual eu topei não ser mais esposa, mesmo assim, estar perto, do ladinho, um cuidando do outro, cuidando dos nossos filhos. Mas como que eu vou estar feliz? Não tenho coragem de buscar a própria filha na escola à noite. Como que eu vou ter felicidade disso, com isso? Tá, mas como calma. Que eu vou ser feliz? Você ficou chateada porque ele não fez o papel de pai. De pai, de amigo, de companheiro, não de marido. Mas esse era o propósito, tá? Não quero casar, não quero namorado, não quero nada. Se alguém mudar de ideia, vamos sentar, conversar, cada um vai cuidar da sua vida. Ô, Rilva, você me desculpa, Rilva, mas você está dormindo com o inimigo, querida. Você nunca vai para frente. Sabe por quê? Porque ele não vai deixar. Ele não vai deixar, ele vai ser a primeira pessoa que sempre vai te boicotar. Ele sempre está boicotando. Então, não faça isso com você. É por isso que você está sofrendo. Não faça isso, não. Graças a Deus, a pessoa que me boicotava, ela foi embora. E eu sinto a falta dos boicotes. A Sandra agora tocou num detalhe. Eu não preocupo em, vai lá e fala assim, não, a partir de agora, fora. Não, cura em você. Silva, cura em você. Quando você cura em você, nada que não seja bom para você permanece no seu caminho. Sim. Então eu preciso disso agora. Simples. Nada que não é bom para você permanece no seu caminho. Às vezes eu até falo assim, caraca, eu queria... Aí você pensa, nossa, não era bom não. Não era bom para mim não. Agora que eu estou conseguindo enxergar isso aqui. Então, meninas, são vocês.
É aquela coisa do amar Eu o entendi a próximo. minha conexão com isso, com o negativo, com o que me faz mal, É em você. com o que me faz ficar triste. Quando a Sandra Eu fala assim, atraio meu Deus. isso. Até Exatamente. porque quando você se curar, como a Andressa está falando, quando você se curar, vai ser automático que você vai afastar essa pessoa. Isso. E vai chegar, se você quiser, vão chegar pessoas, né, que vão caminhar melhor aí. Então, gente, a responsabilidade é sempre nossa. Aquela coisa de amar o próximo como a ti mesmo, a gente pega o ti mesmo e enfia no Mas, sovaco. Andrés, seria tão bom, nossa, 10 anos, por causa das crianças, seria tão bom. Eu não pretendo ter ninguém, casar com ninguém, viver com ninguém, não quero, mas eu queria que tivesse dado certo, Eu sabe? pretendo. Eu queria que o meu tivesse dado certo. Eu separei quando Eu minha não, já filha perdi tinha o juiz 19 duas anos. vezes. 19 anos, minha filha foi Perdão. embora, eu não quis mais ficar com ele, mas uma coisa eu digo para você, se ele tivesse feito mudanças na vida, tivesse sido uma pessoa melhor, eu estaria com ele até hoje, segurado meu casamento, mas infelizmente ele não fez isso. E eu sempre falo para ele, não foi você que não quis ficar ao meu lado, é Jeová, é Deus que não quer você do meu lado, mas viva feliz na sua vida. O bicho está sofrendo pior do que eu sofria. Hoje quem ama e não é amado é ele. É difícil, e eu sofro por ele, porque eu perdoei ele perante Deus e perante homens, porque eu falei com ele, ele não sabia o que ele estava fazendo, quando ele fazia, quando ele me rebaixava, quando ele me humilhava, quando ele me destratava. Eu engravidei e ele teve que casar, a mãe dele fez isso, e eu hoje entendi o porquê que ele me tratava daquela forma, ele foi obrigado a ficar comigo, e isso feriu ele. Então, já pedi até perdão para ele, né? Então, eu falo com Deus. Meninas, eu vou tirar a gravação, vou continuar com vocês aqui, tá? Tá. Viu, Sandra?